Olá, meus jovens. Aula 2, ligações químicas. O momento agora é da gente falar sobre as ligações covalentes. Lembrando que a aula 1, sobre as ligações iônicas, ela também está aí para vocês. As ligações covalentes, elas englobam muito mais do que simplesmente a ligação. É o maior grupo dentro de ligações químicas, é o mais importante, o mais contemplado aí dentro de vestibulares, e explica-se muita coisa a partir das ligações covalentes. Então você precisa, para entender no geral, entender a eletronegatividade dentro das propriedades periódicas, a polaridade das moléculas, relação de átomo central dentro de ligações covalentes. E a geometria molecular também, obviamente. O momento agora é só da gente falar das ligações, vocês entenderem essa relação com as ligações. Estou aqui na quarentena, ajeitando, atualizando algumas aulas, você possivelmente está aí depois da meia-noite, porque deve ter prova de Química amanhã, né? Segundo trimestre do primeiro ano, espera-se esse conteúdo. Uma ligação covalente, ela é a ligação que ela vai ocorrer entre ametais. Então, somente ametais vão acontecer das ligações covalentes. Lembram lá da tabela periódica? Tabelinha periódica mais ou menos assim, até que desenhei legal. Faz uma escadinha aqui, boro, silício, arsênio, astato. Esses elementos aqui, eles são os ametais. Então, para a ligação covalente, só vou ter esses elementos aqui e também o hidrogênio, que embora ele esteja por cima dos metais, ele é um ametal. Tá? Então, ametal mais hidrogênio, simplesmente hidrogênio. A água, por exemplo, é um caso de uma ligação covalente, onde o oxigênio, que está na família 6A, e os hidrogênios, que são ametais, o gás carbônico também, é uma ligação covalente. O interessante disso tudo é que todas as substâncias que são gasosas à temperatura ambiente, se você sabe que aquilo é um gás, você já sabe que eles são compostos covalentes. Ainda dos compostos covalentes. Nas ligações, eles precisam, todos eles, ganhar elétrons. Lembra da teoria do octeto, lá da aula 1? É estável com 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Na iônica, o metal doava, o ametal recebia. Só que agora eu só tenho um ametal. Então, todo mundo, todos os átomos, eles vão precisar aumentar a quantidade dele. Para isso acontecer, eles vão se aproximar um do outro e usar o elétron da camada de valência do outro ametal. Então, o hidrogênio, ele se estabiliza com 2, embora a teoria seja do octeto. No caso da camada K, são 2 elétrons. Os demais vão precisar dos 8 elétrons. Os elementos da família 4A, por exemplo, eles precisam de 4. A família 5A, para chegar a 8, são 3 elétrons. Na 6A, são 2 elétrons. E na 7A, obviamente, para chegar a 8, 1 elétron. A 8A já é estável. Não quer dizer que não vai se ligar, pelo amor de Deus, tá? Substâncias estáveis também podem se ligar, mas elas não precisam, elas podem existir sozinhas. As demais não. As demais elas só vão existir se tiverem interagido com outro átomo. E o hidrogênio precisa ganhar 1 para chegar aos 2 elétrons. Nas ligações, eu vou ter o compartilhamento de elétrons. Perceba o exemplo aqui do cloro. Cloro, meus jovens, não existe. Não é uma substância. Cloro, ele não está estável, porque ele é da família 7A da tabela periódica. Sendo da família 7A, ele precisa de quê? Ele precisa de mais um elétron. Mas a gente sabe que a molécula de Cl2, a fórmula molecular Cl2, ela é existente. E como é que isso foi acontecer? 7 elétrons na camada de valência, o outro cloro com 7 elétrons na camada de valência. Na verdade, esse cloro ele vai se aproximar desse outro cloro. E aí, o elétron de cada um está sendo compartilhado. Ambos estão usando os elétrons. E aí, cada um fica com 8 elétrons na camada de valência. Tá? É como se eu tivesse um brinquedo, você tem um brinquedo, e a gente está brincando aí um com o outro, e os dois estão usando os 2 brinquedos, no caso. Então, assim, compartilhamento. Todo mundo aumenta a quantidade de elétrons que eu vou ter. Aqui é a fórmula de Lewis, da mesma forma que na iônica a gente fazia setinha, curvadinha.
Na fórmula estrutural, cada ligação eu faço um traço, e a fórmula molecular é aqui a atomicidade da substância. Mais um exemplo aqui do gás carbônico. O carbono ele é da família 4A, então ele tem aqui 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio é da 6A, são 6 elétrons na camada de valência, ele é um halogênio. E aí esse carbono ele vai fazer uma ligação aqui, outra ligação aqui. Percebam que ele de 4 ele aumentou para 6 elétrons. E esse oxigênio aqui já está estável com os 8 elétrons. O carbono faz mais 2 ligações aqui. Foi para 8, porque ele tinha 6. Foi para 8 e esse oxigênio também foi para 8. É estável a molécula do gás carbônico. Quando eu faço 2 ligações covalentes, eu apresento também uma dupla ligação aqui. Podendo ser tripla ligação também, se forem 3 ligações covalentes. E a fórmula estrutural é o CO2. Para a gente encerrar, vamos fazer esse exemplinho aqui. CH2O. CH2O é o formol, conhecido como formaldeído. Se você já passou pela química orgânica, você sabe que ele é o metanal. Se você não passou pela química orgânica, é somente o fato de ser o formol, aquela coisa bem fedorenta lá que é usada para conservar defunto. Eu vou colocar um carbono. Eu já sei que o carbono ele é da família 4A. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar os 4 elétrons para esse carbono. A molécula me fala em 2 hidrogênios. E o hidrogênio não tem família, mas ele tem um elétronzinho só. Lembro que o hidrogênio é estável com 2. E eu ainda tenho um oxigênio, um só. Só que o oxigênio é da família 6A. Você pode botar xizinho, você pode botar cruzinho, você pode botar o que você quiser aqui. Até o símbolo do Vasco você pode. Compartilhei. Todo mundo aumenta no compartilhamento. O hidrogênio foi para 2. O carbono que tinha 4 foi para 5. Novamente aqui. O hidrogênio foi para 2. O carbono foi para 6. Compartilhei aqui. Ambos foram para 7. E agora, ambos foram para 8. Está estável a minha molécula. Estruturalmente, carbono. Logicamente está meio torto aqui, né? Minha habilidade de usar o mouse aqui não é boa. Oxigênio e hidrogênio. Essa é a fórmula de Lewis, essa é a fórmula estrutural e aqui eu tenho a fórmula molecular. Bom, aqui são as formas que eu tenho de montar as ligações covalentes. Como que eu monto as minhas ligações? Obviamente, como eu falei no início da aula, você precisa entender também algumas coisas relacionadas a essas ligações covalentes. Então, quando a gente for lá na aula de polaridade, de eletronegatividade, eu vou sim pedir que você retorne para cá, para você poder estudar de novo isso daí. Valeu? Tchauzinho, até a próxima.